mesmo tempo eu vou dar pequenos flashes do que nós falamos. Então, o texto é o mesmo, 1 Samuel, busque lá, 1 Samuel, está depois de Juízes e está próximo de Reis, tá? 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 9 a 11. A inspiração dessa palavra veio de uma palavra que eu ouvi, né? Então, do bispo Volney, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Tá? Então, vocês já abriram? Posso ler? Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Até aí, amém. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, que a tua palavra venha a nós, que a tua mensagem venha a nós, Senhor, e que seja, Pai, para aqueles que precisam, aquilo que precisam ouvir, Pai. Que haja, Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo, Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, Senhor, e que o teu Espírito ministre diretamente aos corações, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa entrada, esse iniciozinho eu vou repetir, tá? A nossa entrada no reino de Deus, ou seja, a nossa conversão, é um voto. Todos, pelo menos que eu, orei ou conversei com você sobre isso, eu falo assim: você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quando você faz isso, você está fazendo um voto. Não se engane, você está fazendo um voto. Você está recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, você está fazendo um voto de que Ele é seu Senhor e Salvador. Aí, a pergunta se faz: você leva isso a sério? Nós levamos isso a sério. Por quê? Porque o nosso inimigo tenta fazer com que nós não levemos isso a sério. Primeiro, não consideremos um acordo, não consideremos uma aliança com Deus, não consideremos um voto com Deus isso. Parece que a gente faz isso, falou uma vez e tal. Não, gente, é algo muito sério. Quando nós falamos isso, nós estamos falando que nós vamos, eu digo, tentar, porque somos falhos. Na verdade, a gente tinha que fazer, tá? Mas a gente tem que tentar ter fidelidade a Deus, submissão a Deus, trabalhar para a expansão do reino de Deus. É isso que é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala diversas vezes sobre o Senhor dos Exércitos. Você já ouviu isso, esse termo? É o Senhor dos Exércitos porque nós somos o exército de Cristo, o exército do Senhor, para expandir o reino, não pela faca, não pela espada, não pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor, mostrando o amor. Mas não deixamos de ser um exército que deveria ser organizado, que deveria ser um exército a espalhar pelo mundo. E quando eu falo mundo, a primeira coisa que você tem que pensar é espalhar dentro da sua casa, espalhar dentro da sua parentela, espalhar dentro dos seus vizinhos. É isso, seus filhos, seus pais. Nós temos que entender isso, nós somos um exército. E nós temos esse compromisso. Nós assumimos esse compromisso. Nós cantamos diversas músicas aqui. Semana passada, Fabiano, hoje eu não citei, porque o Fabiano sabia já que eu ia fazer a continuação, por isso eu não citei. Mas também as músicas que ele escolheu teve a ver com isso, com o senhorio. Mas na semana passada, a Carol não sabia o que eu ia pregar, ela só falou sobre isso. Só escolheu músicas para cantar sobre isso, é o Espírito Santo trabalhando. E é fantástico, quando você vê, nós, pregadores, ficamos até, como o Wander falou, uma palavra que eu dei que bateu exatamente com o que ele ia falar, o que ele estava preparando, o que ele ouviu de Deus,
É o que nós precisamos. Então, Deus nos leva para esse caminho. Nós estamos num local, e não é culpa sua, nós estamos num local que compromisso não é muito levado a sério. As pessoas não querem estar na igreja. É muito mais fácil, eu falo para o pastor Timóteo, né? É muito mais fácil um lugar que tenha menos atração. Que você não tenha praia, que você não tenha shopping, que você não tenha... Então, é muito mais fácil. Se eu for para o interior, vai ser muito mais fácil que a igreja se torne, aí tem o outro lado da moeda, né? Se torne o evento do domingo, e não o shopping, a praia, o jogo de futebol, entendem? Não o almoço com os familiares, não, sabe? É muito mais fácil, mas a gente tem que pensar no nosso Senhor, naquilo que Ele quer, naquilo que talvez nós estejamos desperdiçando, que são os talentos que Ele nos deu. Talvez nós estejamos desperdiçando o tempo que Ele nos deu. O tempo para nos aprimorarmos na palavra, o tempo para nós falarmos da palavra, o tempo para nós termos maior comunhão com Deus. Isso nos garante o cumprimento desse acordo que nós fizemos, desse voto que nós fizemos. E olha como nós somos desviados. É muito fácil, neste local onde nós estamos, sermos desviados. Gente, é maravilhoso fazer um passeio na praia. Não, eu estou na praia, mas estou pensando em Deus. Ok, mas lá você vai estar pensando em Deus, vai estar louvando a Deus, mas não vai estar aprendendo sobre Deus para passar para outras pessoas. Então, a gente tem que ter um compromisso maior. E eu sei que você deve saber que eu não fico pegando no pé de ninguém. Os pés que eu pego são os meus diáconos, né? Amém? Diáconos não falaram nada. Pastor Timóteo também, Eu esqueci, pastor Timóteo também. Mas são direcionados. Os outros eu deixo muito à vontade. Acho, né? De repente você me acha, não. Você acha que eu exijo muito e eu estou achando que não, né? Mas, entenda. Quando você fizer, você não vai estar fazendo para mim. Nem o pastor Timóteo, nem os diáconos. É porque nós precisamos organizar para ir adiante. Sabe, Deus está operando. Quanto mais o povo em si, não o pastor, porque eu e o pastor Timóteo, não conseguimos carregar a igreja. Não dá. Quanto mais vocês se envolverem, mais Deus vai fazer. E vai fazer distribuir os dons, vai fazer maravilhas na sua vida, porque você vai estar fazendo aquilo que está escrito. Buscai, em primeiro lugar, a Deus. Busca a Deus e o resto Ele vai fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos, então, que levar a sério. E Ana, ela sabia, quando ela fez aquele voto, que era um voto muito sério. Ela fez aquele voto, era um voto, meu Deus, gente, depois vocês leiam com mais calma, a gente vai ler de novo, mas, sabe, ela fez um voto e não foi da boca para fora. Eu entendo, né, existem pessoas, é interessante isso, né, que me pedem assim, pastor, você pode me batizar de novo? Porque quando eu me batizei, eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Aí eu dou só a resposta de Jesus, não, agora você tem que ir para a ceia, como falou o Wanda. Agora a ceia te restaura. Pedro falou, não, me batiza de novo, né? Me joga água e tal. Ele falou, não, eu tenho que fazer só os pés agora. Então não importa se o teu entendimento era diferente, isso não importa. Eu tenho dúvida. Não deixe dúvida vir à sua cabeça. Não deixe, tá? E não tem essa de, eu não estou preparado para isso, não estou preparado para me batizar, não estou preparado para isso. Não existe isso. Não existe, ninguém está. Eu continuo não preparado. Pastor Timóteo, o senhor está preparado para tudo que Deus... Nós não estamos preparados nem para cumprir o plano que Deus tem para nós pessoalmente, ou para essa igreja. Preparado? Não estamos. Alguém estava preparado para se casar? Você podia ter muita vontade de. Você podia ter muita vontade de.
Agora, se achar preparado, não, tudo que vier eu já sei. Não dá, ninguém está preparado. Tem alguns soberbos aí que acham que está. Mas, é que eles estudam relações humanas aí acham que sabe tudo. Mas, nós precisamos entender que preparados nós não estamos. Mas Deus, eu ouvi essa frase, né, e tem muita gente que criticava essa frase, né, que eu ouvia lá do pastor Flávio. Aí eu vou ver se eu acho aqui. Porque eu anotei, na minha Bíblia eu pego algumas coisas aqui para anotar. Ah, está aqui, ó. 2 Coríntios 3, abre aí. No dia que eu li, eu falei assim, puxa, tem base bíblica, o que o pastor Flávio falava. Aí eu anotei para falar. 2 Coríntios 3, eu perdi aqui, está aqui. 3, de 3 a 6, ó, 2 Coríntios 3, de 3 a 6. O que ele falava? Ele falava assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Essa era a frase repudiada por um monte de gente, mas preste atenção aqui, ó. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí você vai dizer, não é exatamente o que o pastor falava. Não, é sim. Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Ele nos capacita. Eu não tenho que estudar a Bíblia? Não, eu estou dizendo para você que você tem que estar aqui aprendendo. Você tem que estar aqui, se você puder, no CETEB de manhã. Você tem que estar o máximo possível que você tiver na igreja para você ser preparado. Tá? Mas não precisa ter medo. Você tem que é isso que Deus quer, vamos em frente. Tá? Então eu costumo dizer, eu era diácono, já era pastor, né? Antes de eu ser pastor, Deus já tinha posto no meu coração, e é assim que Ele faz, Ele vai lá e joga uma sementinha, e espera a gente se acostumar com a ideia. Pelo menos comigo foi assim. Nem todos são assim, comigo foi assim. Então, eu já tinha o desejo no coração de estar na Barra da Tijuca com uma igreja, e o pastor Flávio já sabia disso. Num determinado momento, e eu não estava preparado, né? Ele chegou e falou assim, vai, em 6 meses você procura uma igreja, procura um hotel. Ele queria que começasse para ver se tinha gente para poder alugar algum lugar, etc. E tal. 6 meses, pelo menos, tal, não sei o quê. Ok. Em 3, apareceu este lugar. Esse lugar estava preparado? Não. Não. Aqui era uma sala pequena, uma varanda. Exatamente a varanda era onde está essa divisória de drywall aí. Uma sala pequena, um banheiro enorme e uma cozinha enorme. Aqui ainda pegamos um pedaço da varanda, tá? Isso aqui era uma varanda até aqui, tá? Um banheiro minúsculo dos homens. Celso adorava aquele banheiro, não era legal? Aquele banheirinho que não tem, sabe aquela pia de pé? Era uma pia de pé e um vaso. Era isso que tinha aqui, né? E o das mulheres era enorme. Eu falava, meu Deus, dava para fazer 3 banheiros aqui, né? Ou seja, não estava preparado. Aqui eram 3 quartos, até essa região aqui, onde acabava e saía para a varanda, né? Então, banheiro e varanda. Não estava preparado. Nós entramos. Na sua vida, as coisas não estão ainda preparadas. Mas se a gente não entrasse do jeito que estava, hoje não estaria assim. Não planejei isso que eu estou falando, mas saiba, só minha esposa que percebeu, acho que mais ninguém, nós pusemos mais 10 lugares aqui. Tem mais uma carreira. Mais uma carreira. Os jovens perceberam? Você percebeu? Pois é, por quê? Porque na semana passada entrou uma família, acho que de 3 pessoas, não lembro quem foi,
E aí já não tinha 3 lugares. Eu tenho que dar esse conforto, a pessoa sentar onde ela quiser. Ou pelo menos junto com a família, se ela quiser. E aí eu falei, vamos lá, Felipe, vamos preparar. E assim a gente vai. Sua vida, você não está preparado. Mas você tem que estar disponível. Na sua vida, eu vou falar uma coisa muito séria. Se a sua vida é do Senhor, eu vou olhar para trás para você não se sentir intimidado. Como você prometeu que a sua vida era do Senhor, eu vou olhar para baixo. Se a sua vida não se sinta, é porque eu não posso olhar para ninguém, senão a pessoa vai achar que eu estou acusando alguém. Se a sua vida é, como você falou, que Ele é o seu Senhor e Salvador, então, donde, né, quindi, então, você tem que fazer o que Ele quer. Esteja ou não preparado. Você tem que fazer o que Ele quer. Ok? Entenda e viva isso. E ela sabia que isso era sério. O que ela falou ali era muito sério. Será que nós conseguiríamos fazer um voto desse tipo? Nosso é muito sério. Ele é o nosso Senhor e Salvador, não é genérico, é abrangente, não é genérico, é abrangente. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Isso é um voto abrangente. Agora, o dela foi bem específico. Será que a gente conseguiria um voto desse? Por mais que a gente desejasse um filho, que era o que ela queria, entenda a humilhação ali, era coisa da época, etc., mas eu creio que não foi, foi por humilhação, não. Deus estava até inspirando ela a fazer aquilo. Ela estava sendo humilhada porque na época a bênção, como eu falei, a origem da palavra bênção, era uma pessoa fecunda, né? Então, ter muitos filhos era a pessoa ser abençoada. Hoje não tem esse aspecto, nem para Deus tem esse aspecto, nem na terra tem esse aspecto, né? Mas, entenda, ela não foi só em busca de um filho, porque ela fez uma promessa doida. Tu me dá aquilo que eu quero e eu te dou de volta. Doideira, né? Entenda, foi o que eu falei na semana passada, isso é uma inferência, é um entendimento meu, entendam. O que ela queria era cumprir aquilo que estava escrito lá em Gênesis, gente, para Adão e Eva. Olha, lá estava escrito assim, dominem a terra e povoem. Eu estou trocando as palavras para você entender. Eu creio que ela queria era fazer a vontade de Deus, porque Deus queria que ela tivesse filhos. Preste atenção, aspecto da época, tá? Então, nessa hora, o que ela não queria, eu quero que ninguém fique mais me humilhando. Eu não creio que seja isso. Era algo mais, né? Ela, na verdade, ela queria que Deus agisse na vida dela dessa forma. Então, será que você conseguiria fazer um voto desse tipo? Me dá um não sei o que eu te dou de volta? Será que você faria um voto tão sério assim? Me entrega que eu vou te entregar de volta? Será que a nossa vida é assim? Porque nós recebemos uma vida em Cristo. Nós estamos devolvendo a vida em Cristo que Ele nos deu? Nós estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer? E aí você tem que pensar. Talvez você tenha prometido algumas coisas a Deus, né? Além do Senhor é meu Senhor, Jesus é meu Senhor e Salvador, mas fidelidade, obediência, entrega de alguma coisa, disposição, né? E algum tempo depois você vai e esquece, deixa de lado. Não existe isso. Porque Deus não esquece. Eu falei na semana passada, se você fez um voto desse, o que você tem que fazer é pedir a Deus para lhe perdoar e, de repente, lhe permitir não ter mais esse voto. Eu creio que Deus te perdoa e que cancela, tá? Mas é algo muito sério. Se você está debaixo de um voto ainda, preste atenção, é algo muito sério. Agora, nunca você vai escapar do voto inicial, que Ele é o seu Senhor e Salvador. Desse você não tem escapatória. Isso tem que estar dentro da sua vida. Você tem que viver por isso. Isso tem que viver em você, e o Espírito Santo tem que te levar. Então, nunca você pode esquecer isso. As coisas da vida, elas tentam nos fazer esquecer esse voto. Tentam nos afastar dos propósitos de Deus. É sempre assim. Coisas muito boas para fazer. São parentes que chegam
e te convidam para alguma coisa e você fica melindrado. Puxa, mas ele veio de tão longe. Meu amigo, ano novo, já estou avisando para você. Eu gostaria que você estivesse na igreja. Então, eu moro na Barra, vem um monte de gente para o ano novo. Que eles saibam que você vai passar o ano novo na igreja. E tem uma segunda opção, que é melhor ainda. Que eles vão passar com você o ano novo. Ponto, resolve o problema. Nós temos que entender isso, porque existem dados, eu vou citar depois aqui, importantes para você estar na igreja e você não dá importância. Nós hoje não damos importância. Então eu tenho um problema, apesar de, é maravilhoso, né? Na última vez nós tivemos até um problema de logística aqui, que tinha bastante gente. Ótimo, foi ótimo, presta atenção, foi ótimo. Mas muita gente não estava aqui, né? Então, você tem que entender isso. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Hoje parece que o lazer é a prioridade. Virou um Deus. Virou um Deus. Eu tenho que ter lazer. Meu Deus, não é assim. Sabe para que a gente tem que ter lazer? Ó, você trabalha... Quem considera que trabalha bastante para o Senhor? Levanta o braço. Trabalha bastante para o Senhor. Timóteo, você pode levantar o braço? Não pode. Trabalha bastante para o Senhor. Olha, você não tem direito a lazer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu trabalho muito secularmente. Ótimo, ok. Mas aí você vai compensar na hora de você estar com o Senhor, vai compensar nas suas férias, né, do trabalho. Os valores estão invertidos. Né? Na Marinha a gente costumava dizer, na hora que dava uma inversão dessa, que o tamandaré estava se virando no túmulo. Né? Aí eu vou dizer, Abraão, Moisés, está todo mundo se virando no túmulo lá. Não, Moisés não. Abraão, Jacó, né? Estão virando no túmulo. Porque as pessoas estão fazendo... Eles levaram tão a sério isso, gente. Eles levaram tão a sério, sofreram tanto. José sofreu tanto. Você é fruto do trabalho de muita gente. Você é fruto do trabalho de muita gente. Eles sofreram muito para que você estivesse aqui hoje. Para que o Espírito Santo estivesse na sua vida hoje. Para que Jesus Cristo fosse o seu Senhor e Salvador. É muito sério. E a gente não leva tão a sério. E você precisa. Viaja em outra hora. Precisa viajar. Você precisa viajar no dia da ceia. Você precisa programar o seu aniversário. Gente, se não tiver o dia na casa de festa, estou dando um exemplo, né? O dia na casa de festa tal, olha, o melhor dia é dia de semana. Você vai pagar menos, inclusive. Mas não, você bota no domingo. Meu Deus, gente. Não ponha no domingo a festa, põe em outro dia. Mas só domingo todo mundo pode ir. Espera um feriado um pouco antes, um pouco depois, bota todo mundo lá. Sabe, é o Espírito, é a primazia. Qual é a primazia da nossa vida? Não, você falou que Jesus era o seu Senhor, né? E Salvador. Então a primazia dele, não é? Você sabe, eu vou continuar da mesma forma, eu não vou apertar você com isso, não. Eu só estou trazendo a palavra que eu creio que é de Deus para a sua vida, tá? Então, abra mão, mas não abra mão de estar na igreja na Páscoa, abra mão de outras datas. Mas tem feriado prolongado, meu amigo. Arranja outro, né? Mas na Páscoa, né? Aí você vai embora. Aí, no dia de Natal, é uma data importante para a igreja. Mas pastor, não é esse dia, não é 25 de dezembro, porque 25 eu li que não sei o que. É verdade, mas quando é que a gente comemora? Não é em março, como acreditam que seja, né? Acreditam que Jesus nasceu em março, tá? Para quem não sabe, alguns, né? Tem várias datas, mas muitos acreditam que seja em março. Mas nós comemoramos em 25 de dezembro. Então, vamos estar juntos na passagem do ano, estarmos aqui fazendo a ceia juntos. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu não costumo exagerar, isso não foi a frase agora, não, estava escrito, tá? Mas nós temos o ID. Vá, prega o Evangelho. Nós temos que fazer isso. Sabe,
essa igreja tem de cumprir o ID. Você não está aqui preste atenção no que eu vou dizer, você não está aqui para estar num lugar confortável. Você está aqui com conforto para ouvir a palavra e passar adiante. Creia, seu pastor Timóteo, nós, pastores seus, acreditamos que a igreja tem que fazer essa função. Porque muitos estão morrendo. Morrendo porque nós não fazemos o que tem que fazer. Ou deveríamos fazer com mais seriedade, né? Então entenda e faça isso. Aí eu pergunto, o que Ana tinha no coração quando ela orou? O que ela tinha no coração quando ela orou? Aí eu peguei inspiração do lado do bispo Volney, né? A primeira coisa, e foi inspiração, porque ele falou coisas diferentes, entenda isso, né? A primeira coisa é que Ana, ela tinha certeza de que Deus ouve as nossas orações. Quando nós estamos, principalmente quando nós estamos com a intenção correta, é isso que a palavra diz. A palavra diz isso. Quando você ora, você tem que orar, não é para que alguém morra, para que você fique rico por ficar rico. Você tem que orar debaixo da vontade de Deus. E não é difícil fazer isso. A oração de Jesus, seja feita a tua vontade, né? Dispõe a Deus como ela fez, e ela fez isso. E ela cria que Deus estava ouvindo. Quando você orar, você tem que crer que Deus está ouvindo. Você tem que acreditar nisso. Deus está me ouvindo. Tem gente que ora sem convicção. Ora, parece que Deus não está ouvindo. Não adianta, não é assim. O nosso acordo inicial não é esse. O nosso Senhor não é um Senhor, né? Algumas vezes um filho meu, alguém aí, diz que eu não ouço, né? Eu ouço, mas alguns dizem que eu não ouço. Ele não é como eu. Deus ouve. Se você tem essa ideia de mim, Deus ouve. Ele é muito melhor do que eu. Infinitamente melhor. Ele ouve. Ele vai estar ouvindo você. Então fale com convicção, porque isso faz parte do acordo inicial. Ele é meu Senhor e Ele me agrada, Ele quer o meu bem. Então Ele te ouve, você tem que ter essa convicção. Mas para você ter essa convicção, você tem que se sentir inserido nesse corpo. Você tem que se sentir parte do corpo de Cristo. Você tem que se sentir dentro do exército. Porque se você sabe... eu tenho que olhar para o alto aqui para ninguém achar que eu estou olhando para alguém. Se você sabe que você está vacilando em qualquer coisa que a palavra manda, você já não tem convicção. Vocês entenderam? Se você é tacanho, quem não sabe o que é tacanho? Quem é insistente, né? Tacanho, é obstinado em alguma coisa. Quem tem uma mente assim, olha isso e não sai daquilo, por qualquer coisa que seja diferente do que a palavra está dizendo, sabe o que acontece com a sua vida? Você não vai ter convicção. E se você não tem convicção, você não vai fazer a oração que você deveria. Este é o problema. Então, não é porque Deus está fazendo alguma coisa, é você mesmo que não tem convicção, que você já sabe que está pisando na bola. E aí você não tem convicção. Então, procure estar em acordo com Deus. Estar dentro do senhorio. E aí você vai ter convicção. Quando ela ora, ela está com convicção. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela está sofrendo, mas ela sabe quem ela é. Ela não foi motivada, eu creio, pelo desespero, pela angústia. Ana, quando fez aquela oração e fez aquele voto, ela não foi motivada por angústia ou desespero. Ela mostra que ela orou sem duvidar. Ela mostra que ela orou com fé. É isso que nós temos que fazer. Muitas vezes o nosso inimigo, ou as pessoas que estão ao nosso redor, começam mas você tem certeza disso? Você tem certeza daquilo?
O pastor Timóteo vai saber agora de púlpito, ele não sabia. Nós fomos orar por um jovem, que estava há 4 meses no hospital, né? No CTI. Ele tinha problemas mentais, e aí, para agravar a situação, ele pegou uma pneumonia e o quadro ficou muito ruim. E nós fomos lá. Eu perguntei para ele, eu posso ir lá? Ninguém tem maiores relacionamentos conosco. Eu falei, eu posso ir lá? Nós fomos. Ele morreu naquela noite. Eu não sei porquê, né? Mas eu tenho convicção de que eu fui lá porque Deus queria que eu fosse. Eu queria que ele fosse curado, eu queria que aquela família visse, né? Os ossos dele, porque ele era todo... Ele estava numa cama, quase em posição fetal, né? Tinha 28 anos, gente, dá uma pena danada. Eu queria que ele fosse curado, não só daquela doença, mas que ele começasse, porque ele teve um problema ao nascer, fizeram alguma rateada lá e ele teve um problema, né? Mas, sabe, eu fui lá para orar para ele ser curado. Mas eu tenho convicção de que não foi porque eu e Timóteo fomos lá, o pastor Timóteo fomos lá, que ele morreu. É porque Deus, de repente, queria tirar o sofrimento da família. Eu não sei porquê. Eu fui para orar e curar. Essa é a minha convicção. Eu fui com este objetivo. Tá? Deus não fez, mas eu não vou duvidar da oração que nós fizemos. Nós fomos lá com a intenção de levar o reino de Deus, de trazer para ele, né, um alento. Assim a gente tem que ser. Nem os fatos ruins, a partir eu orei, mas eu orei e perdi a causa, por exemplo. Eu orei pela causa e perdi a causa. Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus e a sua convicção não pode diminuir. Eu quero muito uma coisa, estou orando por isso e não estou conseguindo. Aí você fica que nem criança, né? Eu não estou conseguindo. Não é assim. Você tem um Senhor. Você tem que entender e acreditar. Você tem um Senhor. E todas as suas orações têm que ser com convicção. Amém? Amém. Amém. Paulo, quando ia naufragar, eu queria que você abrisse em Atos, capítulo 27. Quando ele ia naufragar, estava num barco, né? Ia naufragar. Deus deu uma palavra para ele. Atos 27, nós vamos ver alguns versículos, começando pelo 10. Atos 27, versículo 10, primeiro. 10 e 11. Vou começar, tá? Preste atenção em mim aqui. Quem conseguiu abrir, acompanhe. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, ele falando para o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Só para vocês entenderem. Paulo falou assim, não vamos sair agora não, que vai nos pegar uma tempestade lá na frente. Primeiro aviso dele. Aí o dono do navio ouviu o piloto e saiu, tá? Versículo 20. Não aparecendo nem o sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, preste atenção, agora é a segunda vez que Deus fala, tá? Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, 22, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor Deus, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo. Qual é a frase que eu quero? A quem pertenço e a quem adoro. Um anjo do Senhor, a quem pertenço, a quem adoro. Nós pertencemos a Deus. Quando Ele nos ouve porque nós pertencemos a Ele. Quando Ele ouve e não faz, ainda assim, nós pertencemos a Ele. Não há mudança. Nós temos um acordo, uma aliança com o Senhor. Deixa de ser criança mimada e ficar birrado, né, com birra,
porque o meu plano não deu certo, eu queria ir para lá e fui para cá. Sabe, você pertence a Deus. Sirva a Deus, o seu Senhor. Ponto. A Deus a quem eu pertenço. Este homem foi um outro que sofreu muito para que nós estivéssemos aqui hoje. E você tem que entender que outras pessoas dependem de nós. E quando você entende que você pertence a Deus, você vai servir a Deus e não aos pastores. Você vai servir a Deus e não aos pastores que falham. Você vai servir a Deus e não aos irmãos. Você vai servir aos irmãos, Você vai servir a Deus e não aos irmãos que falham. Você vai fazer o bem para o pastor, para os irmãos, para os seus parentes, mas está escrito na palavra, quando você fizer, tudo que você faça, faça para Deus. A quem você serve. A gente está servindo errado, a gente está servindo o parente que vem lá de fora e vai para a minha casa, e aí eu não posso ir à igreja. Não é assim, o melhor para ele é que você sirva a Deus, e ele receba um quinhão, que ele receba uma parte do Espírito Santo que está em você, que ele seja abençoado pelas suas orações. Quantos parentes ficam perturbando você, dizendo assim, você parece, como é a palavra? Fugiu aqui. Quando a pessoa... Fanático. Você parece um fanático, toda semana está na igreja. Aí na hora que o negócio pega, você pode orar por mim? Muito fácil, assim, Ele nos desvia e nos pedem para orar. Sabe? Quem é o Deus a quem servimos? Se você serve a Deus, Deus vai te ouvir. Se você serve a Deus, você vai continuar servindo a Deus, mesmo que não venha aquilo que você quer. E você tem que continuar tendo confiança como Ana teve. Amém? Quantas vezes nós estamos com o coração abatido, e aí nós resolvemos não ir à igreja. Não sei quem pisou no meu pé, aí eu não vou à igreja. Não é assim não. Porque você serve a Deus, não é a quem pisou no teu pé. Amém? Segunda coisa dessa oração é que Ana estava amargurada, estava sofrida. Olha só, ela estava amargurada, ela estava sofrida. Depois você lê o texto, ainda tinha ali o mensageiro de Satanás espizinhando ela, Estava ali maltratando ela, que era a outra mulher do seu marido. Então, a outra ficava assim, eu tenho um filho, você não tem, eu sou abençoada, você não é. A outra ficava assim, depois você lê, você vai ver que a minha interpretação está correta, Então, a outra ficava perturbando ela. E aí, ela era amargurada com isso. Ela era amargurada pela pessoa que estava ali, espizinhando ela. Mas a confiança dela em Deus, no poder de Deus, na solução que Deus fosse dar, não foi abalada. Assim é quem tem Deus como Senhor, tem que ser assim. Ela vai e ora e oferece, se tu me deres, eu te dou. Olha, é um compromisso tremendo. Quem tem filho sabe, Deus, tu me dá o filho e depois eu te entrego o meu filho, que vai viver longe de mim. Ela vivia em outra cidade, Ele ia de vez em quando visitá-la, ou ela ia, eu acho que é ela que ia visitar o filho, nem o filho ia lá, ela que tinha que ir lá visitar, e todas as vezes, anualmente, nessa mesma data que ela fez esse oferecimento. Porque 1 ano depois ela estava grávida. Depois você lê aí, você vai ver. Então, o que nós temos que entender é que a nossa oração não pode ser acompanhada de insegurança, de incerteza. Incerteza não produz resultado que precisa. Vai ser atendido tudo que eu vou pedir? Não. Mas a certeza de que Deus faz o melhor. É isso que você tem que ter. Peça sim. O que você quiser, não, por favor. Seja sábio ao pedir. Mas ao pedir, você tem que entender. Deus é soberano. Então, quando nós oramos, nós temos que crer que nós estamos falando com quem tem todo o poder, quem criou céu e terra. E eu vou voltar a dizer, só
consegue fazer isso, entender isso no coração, além da cabeça, só consegue quem se sente parte do exército, parte do corpo. Se você está pisando na bola por algum motivo, você não se sente parte, aí a sua oração vai ser insegura. Amém? Mesmo amargurado como ela estava, ela tinha confiança no poder de Deus. É isso que nós temos que entender. Mesmo que você esteja sofrendo muito, pressão, olha, doença, mesmo assim, tenha confiança. E a melhor coisa para você ter confiança é estar debaixo do senhorio de Deus. Amém? Terceira coisa e última. Ela confiou que a sua debilidade ia ser transformada em poder e força. Imagina que Deus não tivesse dado um filho para ela. Ainda assim, ela ia ser restaurada. Ela pediu um filho e o filho veio. Ela teve confiança e o filho veio. Ela orou a Deus crendo, né, que Deus era poderoso e Deus fez. Assim nós devemos fazer. Sempre será assim. Mas ela entendeu que a debilidade, né? Hoje eu tenho uma debilidade, sabe qual é? Minha artrose. Os joelhos estão ótimos. Eu estou fazendo fisioterapia, os joelhos já melhoraram muito. Mas aqui o quadril continua doendo. Eu até perguntei se não tinha que mudar o local e tal. Estou fazendo, continuo fazendo lá a fisioterapia. Eu tenho uma debilidade, mas isso não me deixa em nada triste. Dói. Isso não me deixa em nada chateado. Talvez a sua seja na cabeça, né? Alguma coisa te perturba, alguma dúvida, alguma coisa que você não consegue superar, uma dor passada que você não consegue superar. Mas essa debilidade, ela vai acabar. Deus vai me dar força para eu ficar com, sei lá, ou curado ou com artrose para o resto da minha vida, né? Falta muitos anos, eu estou com 54, mas só uns 26. Mas, sabe, Ele vai fazer com que eu consiga resistir a isso. E Ele vai fazer com que você consiga resistir. A sua debilidade vai ser transformada em força. Nós temos que entender, porque ela creu no milagre, ela foi lá e orou pelo milagre. E ela creu que ia ser transformada a situação, como foi. Mas eu acredito que se não viesse o seu filho, ainda assim, preste atenção no que eu estou dizendo, ainda assim, Deus ia tirar dela aquela debilidade. Amém? Nós temos que acreditar e viver isso. Então, na hora da nossa dor, da nossa oração, tem de vir sobre nós a graça de Deus, a paz de Deus. Você tem que entender que Deus é Deus e que você tem que viver em paz. Ah, mas eu não tenho paz. Tem sim, em Cristo Jesus. Não a nossa paz, mas a paz de Cristo vive em nós. Ela tem que viver em nós. Então nós precisamos disso. E aí vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2 agora, versículo 1. 1 Samuel 2, 1. Acharam? Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ela não deixou de ter inimigos, assim como nós não deixamos de ter problemas. Mas a nossa vida tem que ter essa exaltação de Deus. Nós temos que espelhar isso, mesmo com os problemas. Nós temos, imagina, né, eu falei da dor aqui, lembrei de Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne, olha, já falaram que é a sogra. É sério, gente. E tem argumento para ser a sogra, tá? Saiba disso, não vou argumentar aqui não. Disseram que era a sogra, disseram que era o problema na vista, porque se você olhar bem, tem uma carta que eu não lembro qual é, que ele diz que ele está nojento, ou seja, lacrimejando, sabe, remelo, era mais ou menos isso que estava acontecendo com ele. Então, pode ser a sogra, né? Pode ser esse lacrimejar dele, as vistas que não estavam boas, ele fala que escreveu em letras garrafais, então tem argumento para isso também. Ou pode ser uma outra doença.
O que importa é que ele não deixou de fazer a vontade de Deus, não deixou de pregar, não deixou de fazer nada, de exaltar a Deus. Então, é isso que a gente tem que entender. Sabe, que nessa manhã, e é esse o objetivo, você entenda ao Deus que você serve. Há um Deus que não é um Deus de covardes, né? Eu ouvia muito isso lá nos idos de, me ajudem aí, 93, está certo a data? Lá nos idos de 93, tinha uns jovens abusados que diziam assim, a Bíblia não fala dos covardes, né? Hoje os jovens são covardes, ou não, ficaram mais velhos do meio covardes. Os mesmos, né, que falavam isso para mim. Então, a Bíblia não fala dos covardes, e é verdade. Então nós temos que entender o seguinte: Deus continua nos ouvindo. Ele continua poderoso para fazer. Independente do que você fizer, tenha confiança em Deus, na sua oração e na solução de Deus. É isso que você tem que entender. Agora, para você ter esse pacote, você tem que se sentir parte desse corpo. Não é porque eu estou falando mal de você, não é porque eu estou aqui, tá vendo, você não faz isso, então, não é nada disso. É porque faz parte do reino. A segurança, a confiança faz parte de você trabalhar para o reino. Faz parte. Eu falo para as pessoas, eu tive uma experiência péssima. Durante um tempo da minha vida, eu não lembro exatamente porquê, eu era bastante atuante na igreja e, de repente, deu uma parada. Eu fiquei algum tempo sem fazer nada. Não lembro nem quanto tempo foi. Para mim, foi desesperador, é horrível. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo, quando você está agindo, quando você está pregando, quando você está fazendo as coisas de Deus, eu não estou falando coisas na igreja, não. Quando a sua vida está fluindo o poder de Deus, o Espírito Santo, você se sente preenchido, você se sente no fluxo de Deus, você se sente usado. Quando não acontece isso, porque alguém falou alguma coisa, porque uma situação te levou a isso, você vai e definha espiritualmente. Eu não quero isso para você, eu quero o contrário. Amém? Eu quero que você entenda, que você participe. Eu quero... Vou aproveitar, agora é propaganda pura, tá? Você precisa ajudar na geração vida, nós precisamos de professores. Isso é só uma das necessidades. Mas não é isso, eu estou brincando, não é para isso a pregação. É para você cumprir o ID, para você não ter medo, para você perguntar para Deus qual é o teu plano. Se você já ouviu e não está fazendo, você vai definhar. Se você sabe o que é certo e não está fazendo, você vai definhar. Não é isso que Deus quer. Ele ama a nós. Ele ama você. Ele ama mesmo você pisando na bola. Saiba, Ele ama você. Confie em Deus. Reavive a sua aliança com Deus. Seu voto nessa manhã. Reavive o seu voto. Quem é o Senhor da sua vida? É a sua cabeça? Desculpa a grosseria, mas são os seus testículos? O que está comandando a sua vida? É a sua ganância? É o seu lazer? O que está comandando a sua vida? Ou é o Senhor? Gente, só vai sobrar desta vida o nosso relacionamento com Deus. Alguns dizem, né, que a única coisa que a gente faz aqui vai fazer lá, e aí privilégio dos músicos e cantores, vai ser o louvor. De resto, vai tudo ficar. A sua noite agradável, o seu dia agradável, a sua praia agradável, a festa agradável, os seus parentes agradáveis, tudo isso vai ficar. Eu espero que todos estejam conosco, mas entenda, vai ficar uma relação, vai ficar aliança, sabe? É como se a aliança vai nos puxar para cima, para o alto. A aliança que nós estamos mantendo é que vai nos levar para o céu.
Se você quebrar essa aliança, ó, nós estamos assim, se você fizer isso na aliança, você não vai. Não é uma ameaça, é para você pensar. Quem é o seu Senhor? Você está fazendo o que Deus está mandando ou você está fazendo o que a tua cabeça está mandando? Nós temos que entender isso para viver da forma correta, para viver no céu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que a Tua palavra tenha vindo, Senhor, não como peso, Pai, mas como alívio, Senhor. Que venha com paz, Senhor. Se alguém aqui não está sentindo paz com essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar esse coração, Senhor, e trazer paz, porque Tu és um Deus de paz. Tu não és, Senhor, um Deus de dúvida, Tu não és um Deus, Senhor, de insegurança, Tu és um Deus de paz. Que todos aqui sintam a Tua paz, se sintam motivados ao ser, ó Pai, servos Teus, Senhor. Mas que todos sejam, ó Pai, vivam em paz. Que todos tenham uma vida em paz, mesmo no meio da luta, Senhor. Mesmo próximo do inimigo, Pai, que nós tenhamos paz. Senhor, que cada um aqui possa ter confiança no Deus que nós declaramos ser o nosso Senhor e Salvador, Pai. Que Tu conduza a nossa igreja, Senhor, ao que Tu queres, Senhor. Tu sabes os planos, Senhor. Tu sabes aquilo que nós pretendemos, ó Pai, mas que só a Tua vontade seja feita, Senhor. É o que nós pedimos. Se os planos que nós fizemos forem errados, que eles sejam desfeitos, Pai. Se forem certos, ó Pai, que nós juntos, todos nós juntos, possamos sonhar com isso, Pai. Que seja um sonho de todos, Pai. Que seja, ó Pai, uma superação, Pai, dos entraves que virão, Senhor. Que nós consigamos, Senhor, entender e ir adiante, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver da maneira que Tu queres, fazer o que Tu queres, ter confiança em Ti como nosso Deus e nosso Senhor, um Senhor todo-poderoso. Oh, Pai, eu vou pedir agora, todos de olhos fechados, cabeças baixas, eu vou pedir para você, se você se sentiu tocado, de alguma forma, pelo Espírito Santo, a renovar o seu serviço a Deus, a renovar a sua aliança com Ele, a pedir que Ele reforce a sua natureza que por algum motivo está falha, que não está servindo como deveria, que você levante, e os outros de olhos fechados, cabeça abaixada, que você levante agora com ousadia, com intrepidez, que você possa levantar do seu lugar agora para a gente orar por você. Alguém? Amém. Amém. Não faça isso se não for de coração, tá? Não é porque o pastor está pedindo. É porque você sente a necessidade de fazer isso. Amém? Oh, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Nós precisamos, Pai, nos mantermos, Senhor, nessa aliança contigo, Pai. Nesse acordo, Senhor, de que Tu és o nosso Senhor e Salvador, Pai. Reforça a nossa aliança, reforça, Senhor, os nossos conceitos, Pai, que Tu nos põe no coração. Reforça o Espírito Santo agindo em nós, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço agora, Senhor. Xoleke cambarihalalate. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, refazendo, Senhor, as vidas, ó Pai, virando páginas, Senhor. Ó Pai, que Tu ponha, Senhor, a consciência do perdão na vida dessas pessoas, Senhor. Que eles sejam conscientes que estão perdoados, Senhor, se for o caso, Pai. Que eles entendam, Senhor, que Tu és um Deus que reforça
ó Pai amado, as nossas vidas, nos capacita e nos ajuda a usar os talentos, Pai. Ó Senhor Todo-Poderoso, faz a Tua obra nessas vidas, faz a Tua obra nesta igreja, Senhor. Pai, como eu já declarei anteriormente, nós não queremos uma igreja para ser agradável, Senhor. Nós queremos uma igreja para fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. Que seja assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.